Olá, tudo bem com você? Meu nome é Davi Linhares e seja muito bem-vindo. Desta vez eu quero te convidar a estudarmos a Palavra de Deus. Desta vez é a lição de número 12, que tem por título A Mordomia do Cuidado com a Terra. É a nossa 12ª, a penúltima aula desse terceiro trimestre de 2019, onde nós estamos aprendendo acerca da mordomia, sendo um mordomo fiel e prudente para com tudo que o Senhor tem nos dado, acerca dos bens materiais, com a família, com a igreja, e desta vez nós estaremos estudando acerca do cuidado com o meio ambiente, com o planeta Terra, uma dádiva criada por Deus e entregue aos homens. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir que você se inscreva neste canal, coloque os seus comentários, pode ser crítica, pode ser sugestões, fiquem à vontade. Quero ainda dizer para você que o material utilizado e os versículos utilizados aqui estarão disponíveis em formato de slide para download, caso os irmãos tenham interesse em utilizar em suas igrejas. Fiquem à vontade. Muito bem, como já foi dito, a lição tem por título A Mordomia do Cuidado com a Terra. E o seu texto áureo diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. A verdade prática. O salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Não vou estar lendo para ganharmos tempo e também vamos estar citando muitos versículos deste texto. Então não acho tão necessário assim. Mas os irmãos fiquem à vontade para estar lendo. A nossa lição ainda está dividida em 4 tópicos. Desta vez tem um tópico a mais. O primeiro tópico diz: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O segundo: Deus concedeu a terra aos homens. Terceiro, o homem e sua relação com a terra. Quarto e último, a mordomia do meio ambiente. Já vamos então iniciar aqui. O primeiro tópico: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O mordomo da terra. Bom, antes de continuarmos, eu quero mais uma vez frisar para os irmãos que Deus ele não criou o homem especificamente para servi-lo, especificamente para trabalho. Deus ele criou o homem para que este homem fizesse parte da sua família. Pois Deus ele nos escolheu em amor. Por isso ele nos deu o direito do livre arbítrio. E sendo assim, nós temos o direito de escolher entre servir ou não servir a Deus. Deus ele não nos criou como uma marionete ou um robô programado para fazer o que ele quer. Ele quer que eu e que você decidamos por nós mesmos o que e a quem queremos servir. Portanto, existe uma recompensa para aqueles que servem a Deus, que é, por fim, a vida eterna. Na verdade, Deus não nos criou para morrer. Nós que nos desviamos do seu propósito eterno. E é por isso que eu quero também te dizer para você que nós que somos criados como primícias de Deus, precisamos entender o seu real propósito. É um erro dizer que o homem foi criado para ser salvo. Sendo assim, eu posso dizer que então Deus nos fez para perdermos-nos? Não, de maneira alguma. Deus nunca quis que nós se perdêssemos. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos cheguem à plena salvação, ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é interesse de Deus que ninguém se perca. Nós que com nossos atos nos desviamos. E hoje nós vamos aprender muita coisa a respeito da mordomia que Deus tem nos dado. Da forma em que Ele tem cuidado de cada um de nós e nos dado os bens preciosos para nós administrarmos. Muito bem, então, aqui logo no primeiro tópico, a mordomia da terra, antes de ler os versículos que se seguirão, eu quero te dizer que o mundo ele não foi criado através de uma explosão conhecida como Big Bang.
E também vamos analisar de forma rápida aqui um pouquinho sobre a ciência. A ciência aponta o Big Bang como o principal motivo da criação do mundo. A explosão foi lá e criou do nada o planeta Terra. Estudos mais recentes já apontam uma outra versão desse estudo, dizendo que esse Big Bang, apesar de significar grande explosão, na verdade o que aconteceu foi uma expansão. Ou seja, de alguma forma a Terra já existia e ela então se expandiu cerca de 9 vezes mais. E aí eu paro e me questiono como a ciência consegue ser tão contraditória consigo mesma. Lembrando que essa teoria do Big Bang, ela se iniciou ali por volta dos anos 40, meados dos anos 40 aos anos 50. Foi quando veio amplamente a divulgação sobre o Big Bang. Só que a ciência declara que ela tem que se firmar em cima de fatos concretos, onde a ciência ela precisa estudar, analisar e observar e até mesmo fazer experimentos para daí então ter uma posição concreta. Porém, há cerca de 10 ou 20 bilhões de anos atrás, não existia ninguém, não existia vida. Ao contrário do que nós conhecemos. Então, não podemos dizer que a ciência, quando se refere à criação, à existência humana e biológica aí do planeta Terra, esta não pode ser levada em consideração como algo concreto, porque não pode ter sido estudado, não pode ter sido experimentado. No entanto, nós, através da fé em Cristo Jesus, acreditamos que só pode gerar vida algo que tenha vida. E isso a própria ciência aponta. Um homem, quando se une com uma mulher, gera filhos. E estes filhos têm vida. Então, para ter vida, precisa ser gerado por algo que tem vida. E a primeira vida que houve e que existiu e que existe por toda a eternidade é a vida do próprio Deus, porque Ele vive eternamente. E mediante a fé que temos em Cristo Jesus e no Senhor Deus Criador dos céus e da terra, podemos afirmar que Deus foi quem criou o mundo. Por quê? Porque a fé, segundo está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E ainda no seu versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a fé não é algo abstrato, mas é algo concreto. Não há dependência de que você ou outra pessoa acredite na mesma coisa que eu acredito. Mas a minha fé, ela é concreta e é manifestada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi testemunhado por mais de 40 homens. E é isso que me fascina. Porque enquanto a ciência ela se autocriticam em um espaço tão curto de tempo, eu percebo que a Bíblia, que abrange um espaço, um histórico de 1500 anos, que foi escrito por mais de 40 homens, homens estes que se relacionaram com Deus. Eu percebo que a Bíblia tem um autor central, e esse autor é o próprio Deus. Por isso que esses homens, durante todo esse período, que viveram em momentos diferentes, culturas diferentes, em lugares diferentes, testemunham do mesmo Deus, sem que haja muitas contradições. Se bem que a maioria das contradições em que a gente podemos dizer, se é que podemos dizer que é contradição, na Bíblia, nós percebemos que está mais ligado a erros de traduções. Mas a Bíblia por si, de Gênesis a Apocalipse, ela se autocompleta, diferente da ciência. Inclusive, em um artigo que eu li há pouco tempo, que foi publicado no site super interessante, lá diz que nós, quando aprendemos, quando criança, que estava fazendo o verão, que estava o calor, nós aprendemos que a Terra estava mais próxima do Sol. Só que hoje, nesse artigo de 2018, diz que isso tudo era besteira e baboseira. Que isso realmente não acontece, não tem nada a ver com a aproximação da Terra
com o Sol. Eu já vi também estudos dizendo que a Terra ela é coberta pela camada de ozônio, o qual protege o homem, protege o planeta de objetos de espaço sideral, como cometas ou granitos que vêm contra a Terra. Antes de chegar à órbita da Terra, ele é completamente destruído. E isso podemos dizer que é tipo um campo de força. E por que não dizer que foi Deus quem criou tudo isso? Porque de fato foi. Essa é uma verdade bíblica e que não pode fugir de nossas mentes e nem de nosso coração. Também vale ressaltar que eu ainda ouvi outros estudos e outros artigos onde dizia que se a Terra fosse apenas 1% mais próximo do Sol, o lugar seria tão quente que não poderia haver vida. Também, se 1% mais longe do Sol, também não poderia haver vida, porque o lugar seria muito frio. Por aí você vê a grandeza e a especularidade de Deus. Nós podemos ver e perceber o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos protege. Isso que eu acabei de citar para vocês são apenas artigos científicos. A Bíblia não revela. O que a Bíblia revela é que nós, através da fé, acreditamos que a coisa que era invisível se tornou a ser visível por causa do poder da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Após Deus ter criado o mundo e o habitat natural do ser humano, Deus vai agora e cria o homem e a mulher. E o interessante é que no versículo 28 ele diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui você pode perceber que Deus mandou os seres humanos se multiplicar. Aqui nós percebemos que são duas vidas gerando então outras vidas. Então, para que haja geração de vida, é necessidade de que haja vida. Portanto, é infundada cientificamente falando e até mesmo através da nossa própria fé. E biblicamente também falando de que o mundo tenha sido originado de um acaso, de uma explosão ou de uma expansão. Não foi assim que aconteceu, porque para que houvesse vida, é necessário que haja vida. E Deus, quando criou o homem, quando criou a mim, quando criou a você, homem e mulher, Ele nos abençoou e nos determinou que nós fôssemos e se multiplicasse, reproduzisse e dessem vida. A terra habitável. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Meu querido, antes que Deus fizesse o planeta Terra, já tinha nascido no seu coração o desejo de ter feito a mim e de ter feito a você. De ter feito o ser humano como algo primordial para a sua vida, para que este homem viesse fazer parte da sua família, para que este homem fosse vivesse na sua presença diante dele como um filho e Deus como um pai. Deus ele não criou a terra por causa do homem. Por isso eu digo que seria um erro dizer que Deus criou o homem para cuidar da terra. Deus não criou o homem para cuidar da terra. Muito pelo contrário, Deus criou a terra por causa do homem. A terra e tudo que existe hoje foi criado por causa de mim, por causa de você, por causa do ser humano e por causa dos filhos de Deus. E aqui mostra que antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha nos escolhido para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Imagine só você como um pai que aguarda um filho tão ansiosamente, seu primeiro filho, e aí você busca de todas as formas, conforme as suas condições, fazer um lugar perfeito, um lugar de habitação, um lugar exclusivo para o seu filho. Com certeza você, quando pensa assim,
nós imaginamos logo um pai, vai no mercado, vai no comércio, compra o melhor enxoval que ali existir, a melhor cama em que seu dinheiro pode pagar, constrói o melhor quarto que ele pode construir e prepara tudo e deixa ali reservado para a chegada do filho que é tão esperado. Assim também foi Deus. Ele criou a terra nos seus mínimos detalhes, de todas as formas para que o homem viesse sobreviver e fosse completamente satisfeito pela sua grandiosidade e pela sua obra maravilhosa que é a terra. Então, quando você olhar para a terra, zele dela, procure preservá-la o máximo que puder, porque Deus criou-a por causa de mim e por causa de você. Isaías capítulo 45, versículo 18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus, ele construiu a terra, não para ser uma bagunça, não para ser um desastre, mas para que o filho dele, os homens e os animais que ele criou, para que servisse de sustento para o homem, fosse habitada, tudo nos seus devidos e perfeitamente lugar. A terra é do Senhor, com certeza a terra é do Senhor. Aqui nós estamos começando o segundo tópico, que diz assim: Deus concedeu a terra aos homens. No livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ei, você é criatura de Deus para Deus. A palavra do Senhor diz que tudo foi feito por Ele, para Ele. Você foi feito para Ele. Você foi feito para Cristo. Você foi feito para Deus. Você foi feito para ser um administrador das coisas do Senhor. E o melhor de tudo, você foi feito, antes de todas essas coisas, para ser filhos diante do Senhor. Na lição passada, eu falei sobre 4 pontos principais acerca do motivo de Deus ter criado o homem. E uma dessas partes falava sobre que Deus tinha nos criado para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Não apenas para adorá-lo, não apenas para administrar aquilo que Ele nos dá, mas foi feito para a glória do Senhor. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Então a terra é minha, a terra é sua, porque Deus nos deu e tudo isso pertence a Ele. O segundo subtópico diz: a natureza, uma dádiva da graça de Deus. Aqui nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 29 e versículo 30, onde vamos estar meditando e que diz assim: e disse Deus: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Eu vou dar uma pausadazinha aqui e vamos refletir nesse primeiro versículo. Já foi falado aqui antes que Deus criou todas as coisas perfeitamente no seu devido lugar. Existe até um louvor infantil, né, que fala assim: como é que pode criança, boi voar, passarinho berrar? Não dá. Realmente isso não dá, porque não foi esse o projeto natural de Deus. Se fosse o projeto natural de Deus, não seria algo estranho, porque Deus já teria criado assim, o boi voando e o passarinho berrando. No entanto, não foi assim que Deus fez. Deus fez tudo no seu devido lugar, conforme tem que ser. E eu percebo aqui que Deus não criou o homem para se alimentar de carne. Quer ver? Voltamos aqui ao texto. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então o homem hoje ele se alimenta de carne. Claro, o corpo humano ele precisa de proteínas, mas parece que naquele tempo
a terra produzia tudo que o corpo realmente precisava. Então nós percebemos que o homem ele não se alimentava de animais, ele não se alimentava de carnes de aves. Inclusive, a carne do frango é onde temos um maior valor, onde se encontra a maior quantidade de proteína em que o corpo precisa. É na carne do frango e no ovos. Mas vamos aqui para o versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Perceba que aqui nessa foto eu coloquei uma criança abraçada com um leão, simbolizando aquele tempo. Os animais eles não se alimentavam de outros animais. Ele não tinha inimizade contra os seres humanos. Eles se comunicavam com os seres humanos. Eles comiam a erva do campo, enquanto o homem se alimentava do fruto do campo. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Mas hoje, os animais se alimentam de outros animais. Os homens se alimentam dos próprios animais. E parece que virou uma bagunça. Parece que nós fugimos completamente do propósito de Deus. Isto é muito triste. E nós precisamos resgatar, voltarmos para o Senhor. Mas chegará um dia em que tudo isso voltará às suas origens. E isso foi uma das partes que me levou a refletir nesta lição, onde me fez perceber mais uma coisa que Deus fez por cada um de nós. Ele criou as plantas, os frutos, para que estes fossem os nossos alimentos. Deus também criou os animais, e estes animais se alimentariam com a erva do campo, e não com outros animais. Interessante, não é verdade? Vamos então continuar. Terceiro subtópico, a missão de governar a terra. No versículo 28 de Gênesis capítulo 1 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Foi a primeira missão que Deus nos deu, multiplicai-vos. A segunda, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui nós percebemos que Deus nos deu atribuições. Deus não nos criou para cuidar disso, mas Ele nos deu atribuições. Assim como um pai atribui uma responsabilidade a um filho, assim Deus fez conosco. Ele vai, cria o homem, abençoa o homem e dá uma atribuição a ele. Vai lá, multiplica, enchei a terra, povoai, dominai sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves. Você agora é meu mordomo, você agora vai administrar toda a criação em que eu fiz para mim. E Deus te colocou como um gerente da terra. O homem e sua relação com a terra. Esse é o terceiro tópico. E o seu primeiro subtópico diz: a terra antes do homem. Como era a terra antes do homem? Você já parou para analisar sobre isso? Vamos então para os textos bíblicos. Gênesis capítulo 2, versículo 5 diz: Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Eu quero que você perceba e analise comigo essa palavra. Deus não fizera chover sobre a terra. E depois, não havia homem para lavrar o solo. Aqui Deus ele deixa duas condições para que a terra viesse a produzir frutos, a produzir erva. E o primeiro é a chuva. Alguns dizem que lá no tempo de Noé não chovia. No entanto, a palavra do Senhor diz que não havia plantas naquele tempo porque ainda não havia chovido. Deus não tinha feito chover. E também não existia homem para preparar o solo, para preparar então a terra. Sendo assim, nós percebemos que para que o mundo viesse produzir plantas, seria necessário uma intervenção divina ou uma intervenção do homem.
que não deixa de ser divino, porque foi Deus, que é divino, que criou então o homem e criou também as estações do ano. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, né? Que Deus, ele determinou os tempos e as estações do ano. Sendo assim, eu percebo que a palavra de Deus deixa bem claro que não havia plantas, porque não tinha homem e nem o Senhor Deus tinha feito chover. Duas condições primordiais para que houvesse erva sobre a terra. Mas alguém vai e diz assim, mesmo assim, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Ah, porque caiu uma neblina e regava toda a terra. Verdade, a Bíblia falou sobre isso. Porém, não diz que essa neblina fazia nascer alguma coisa. Muito pelo contrário, fala que não havia planta porque não tinha Deus feito chover e nem existia homem. Então nós temos duas condições para que isso viesse a acontecer. Primeiro, chover. Segundo, que houvesse homem. Aí o versículo 6 é o que diz, né? Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Segundo tópico, subtópico. A terra depois da criação. É o que nós já estamos vendo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra a obra maravilhosa do primeiro jardineiro. Isso mesmo, o primeiro jardineiro foi Deus. Veja aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, aqui está dizendo que Deus, através do pó da terra, depois de ter criado a terra, vai lá e cria o homem. E no versículo 8 diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E no versículo 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. O guardar aqui não é proteger de ladrões, não é proteger de feras, não. O guardar significa aqui o cuidar da terra, o zelar por aquilo que Deus tem nos dado. Por isso que nós precisamos de todas as formas zelar por aquilo que o Senhor tem nos dado, tem confiado a nós, homens. Porque tudo isso foi criado por Ele, para Ele e por causa de mim e por causa de você. Então você pode perceber aqui, ó, um jardim tão belo que era ali, tão maravilhoso, né? Mas aqui agora nós chegamos ao terceiro subtópico que diz assim, a terra depois da queda. Nós vimos que a terra, antes do homem, não existia plantas. Foi Deus, criou um jardim, plantou um jardim, colocou o homem e deu a seguinte ordem. Colocou o Senhor Deus para lavrar o jardim do Éden e cuidar do jardim, ou seja, guardar. Aqui nós percebemos que depois de algum tempo passado, o homem vai e desobedece a Deus, se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que ali existiam duas árvores também plantadas no meio do jardim, né? Que na verdade o jardim do Éden é o paraíso de Deus, conforme encontramos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz, ao vencedor dá-lhe com que se alimente na árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, no meio do paraíso de Deus, no meio do paraíso do jardim do Éden, existiam duas plantas que se destacavam. A primeira era a da vida eterna. A segunda, do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor disse, não coma, porque no dia que comer, você então morrerá. Mas o homem vai e desobedece ao Senhor e se alimenta desta árvore, se alimenta da morte, que é o pecado. Pois o salário do pecado é a morte. E isso nós já entendemos muito bem. Pois todos pecaram e todos estão carecidos da glória de Deus. E em Gênesis capítulo 3 é que conta essa história. No versículo 17 diz a consequência que veio para o homem por causa da sua queda, por causa do seu pecado. E Adão disse, porquanto deste ouvidos
a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás, dela maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui nós percebemos que Deus vai amaldiçoar a terra por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências. E então a terra perde a sua forma original e começa então agora a produzir espinhos e cardos. Também te produzirá e comerás a erva do campo. Aqui nós percebemos que a terra antes não produzia erva daninha, mas por causa do pecado do homem, a inimizade e a comunhão que o homem tinha completamente com a natureza foi perdida, simplesmente por causa da desobediência e por causa do pecado. Estamos entrando agora ao quarto e último tópico, né? A mordomia do meio ambiente. Muito bem. E aqui eu coloquei essa imagem aí para vocês, que é um homem abraçando um saco, simbolizando dinheiro. E esse amor ao dinheiro é que representa literalmente a falha do homem na mordomia da terra. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nós percebemos que o amor ao dinheiro ele é tão grave que é também o motivo de haver guerras, não só guerras urbanas, mas também guerras mundiais. Países querendo invadir outros por causa das suas reservas naturais. Temos aí o Brasil, com exemplo, com a Amazonas, onde tem relatos de que alguém quer tomar a Amazonas, e que a Amazonas está pegando fogo. E então, tudo isso por causa da ganância, por causa do amor ao dinheiro. Percebemos que o Brasil está em uma crise, parece que interminável, por causa do amor do dinheiro. Porque os governantes não querem abrir mão do dinheiro para salvar até mesmo a nação. Isso é vergonhoso, isso é a natureza humana, que não conhece a Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus pecados. Você tem alguma queixa a fazer? Se queixe dos seus próprios pecados. Você tem alguma queixa a fazer ao Senhor? Não faça a Ele. Porque foi você quem pecou e não Deus. Deus, Ele fez tudo no seu devido lugar, no momento certo, no tempo certo. A degradação da terra. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dores, o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o Senhor, o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Chegará o tempo em que os homens serão destruídos, aqueles que destruíram a terra. Por isso nós precisamos zelar por esta terra, precisamos preservá-la de todas as formas. Você sabia que quando você chupa uma bala, pega uma bala e pega aquele papelzinho de bala e joga no chão, além dele ser arrastado pelas águas e para bueiros, entupir e alagar ruas, ele pode levar até 6 anos para se decompor no solo? Você sabia que o vidro, quando lançado no solo, ele leva milhões de anos para se decompor? Você sabia que o plástico, aquelas garrafinhas PET, pode levar até 500 anos para se decompor no solo? Portanto, devemos saber como reciclar o nosso lixo, termos uma forma consciente de preservar o meio ambiente, em saber como usar a eletricidade, em saber como utilizar a água sem que haja desperdícios. Mas, aqui no terceiro subtópico diz assim, a restauração da terra.
E quando se fala sobre a restauração da terra, é impossível com que nós não venhamos a entrar nos assuntos escatológicos. Claro que aqui o objetivo não é falar sobre escatologia, mas quando se fala, quando se retrata em reconstruir a terra, é impossível que a gente não fale pelo menos um pouco sobre o assunto. E aqui eu separei alguns versículos importantes para os irmãos. Em Apocalipse capítulo 19, conta a história do arrebatamento da igreja e de algo que irá acontecer. E no seu versículo 20, fala que depois que Deus ele vai arrebatar a sua igreja, quando os crentes e a igreja não estiver mais aqui na terra, diz o seguinte, o versículo 20. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta. Diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Ou seja, depois que Deus ele tira a sua igreja, ele vai derramar toda a sua ira sobre os pecadores. Vai pegar então o falso profeta, vai pegar a besta que enganou a multidão, vai lançá-los no inferno. E no versículo 21 diz que e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A Bíblia conta que depois que Jesus tirar o seu povo da igreja e que lançar o falso profeta e o homem da iniquidade no inferno, Deus agora vai destruir por completo toda a humanidade. A humanidade vai ser totalmente devastada. As aves dos céus se fartarão com carnes de reis, grandes e pequenos. Isso é o que a Bíblia relata. E Deus mostra isso a Jeremias. Mostra a Jeremias uma cidade como esta na foto aí que eu estou mostrando para vocês. Uma cidade totalmente, um mundo totalmente destruído, totalmente asolado. Isso se encontra em Jeremias capítulo 4, versículo 25 e 26, que diz: Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E esse período será um período de 1000 anos. A terra ficará completamente destruída. Será um processo de purificação que o Senhor Deus fará aqui na terra durante o milênio. A começar pelos homens. Claro, há muitos outros versículos, esse é um estudo muito longo, e aqui nós não temos espaço para isso. Mas, com apenas esses versículos, nós já podemos ter uma ideia de como Deus vai reconstruir essa terra. Então, Deus mostra a João, na ilha de Pátimo, a nova Jerusalém que é descida do céu, depois de todos estes acontecimentos. Aí você vê aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Glória a Deus. O versículo 2 diz, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glórias a Deus. Aqui nós percebemos que Deus, ele não criou nenhum homem para que viesse a morrer ou se perder, assim como ele também não criou a terra para que esta fosse destruída. Por isso, Deus vai restaurar não só o ser humano, dando a ele, aos filhos de Deus, um novo corpo glorificado, incorruptível, imortal. Um corpo segundo a aparência de Jesus Cristo, glorificado. E estaremos morando com o Senhor, em um momento que não haverá mais trevas, nem dor, nem luto, mas haverá a presença de Deus constante em nossas vidas. Como mostra também que a Nova Jerusalém, ela desce do céu para uma terra totalmente restaurada, totalmente agora purificada. Porque o Senhor Deus vai tragar a morte e vai tragar o pecado de uma vez por todas.
Espero que você tenha gostado desta lição. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a igreja. Use esse material de slide e que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir e quiser.